Olá, seja bem-vindo ao podcast Sexualidade Sem Tabus. Eu sou Jordana Rossi, sexóloga, e estamos aqui para romper tabus. Aqui falamos sobre sexualidade, autoestima, autoconhecimento, relacionamento, prazer, tudo que envolve esse universo. E hoje temos mais um episódio incrível. Vamos nessa, Jô? Bora? Maravilha. Nós hoje estamos recebendo novamente a convidada da doutora Daniela Brites. A Dani hoje vai falar de um tema, já vou falar o tema agora, Dani. O nosso tema de hoje é um tema, assim, até difícil de abordar, para te falar a verdade, porque são tantos padrões que existem e as pessoas podem confundir a proposta, mas a proposta é exatamente essa. A gente vai deixar os padrões de lado, porque hoje nós vamos falar de emagrecimento, mas fora dessa ideia de padrão. A gente quer trazer essa conexão da mulher com ela mesma. Qual é a sua melhor versão que ela quer vestir, que ela quer se tornar através do emagrecimento? Seja muito bem-vinda, doutora Daniele. Daniele ou Daniela? Daniela. Lá, doutora Dani. É porque é Dani, né? É Dani, nem Dani. precisa do doutor. É. Mas muito feliz de estar aqui novamente para dividir esse espaço com vocês, parabenizar pelo podcast, né? Eu acho que o tanto que o podcast pode ajudar todo mundo, assim, você se conectar, e ainda mais um tema da sexualidade que tem tanto tabu, então que você possa ouvir esse podcast, se conectou, manda pro seu marido, manda pro seu vizinho, manda pra família inteira, para todo mundo tirar esse tabu desse tema tão importante. Então, primeiro é parabenizar vocês por Obrigada, essa iniciativa. Que E bom. parabenizando, a gente brinda com Vamos brindar com Del Maipo. Del Maipo, Oh, tchim, tchim. que é espumante delas, da Maiara e Maraísa, né? Hoje é esse aqui, né, Dan? Ó, Hoje, Jô. hoje é o rosé. Então Hoje tá, nós estamos então com o vamos rosé. calibrar aqui, porque a gente já começou, olha. Gente, essas bolhas aqui, elas têm uma assinatura especial. Olha que luxo, ó, o rótulo. É a assinatura da Maiara e Maraísa. E Tem tudo a ver com a gente, né? tudo a ver com a Delas. gente. Dani, quer liberar o seu aí, Dani? Não, obrigada, tá? Tá bem? Tá bem. Ah, então é isso. Del Maipo, muito obrigada pela parceria. Nós agradecemos ela imensamente por compartilhar, né? E achar que nós também somos o espaço ali especial que conecta com essa marca A maravilhosa. gente merece espumante. Merecemos, Né? merecemos. Hoje nós estamos numa quinta-feira, a gente merece. Verdade. Aí a pausa. O tema anterior. Pausa. Falamos, né, das nossas pausas. Então, que tem quem nos ouviu no anterior, que tem aí fazendo uma pausa que brinde numas quinta-feira à tarde. Ó, gente, olha que lógico. Me fala que você Aí não escuta- consegue. Aí, com certeza, o nosso podcast deu certo. Deu certíssimo. Pessoal, então olha só. A doutora Dani hoje, ela vai trazer pra gente esse assunto, porque é tão importante. A mulher, de modo geral, nós sempre estamos procurando um padrão, um perfil, uma insatisfação com o nosso corpo, infelizmente. Isso é muito enraizado na gente, né, Dani? E aí, quando a gente fala de emagrecimento, muitas vezes encaixa logo em um padrão. Eu quero ser como aquele padrão de hoje, a mulher com aquele corpão, com os seios fartos, com o bumbum farto e não sei o quê. Mas como é que eu chego naquele corpo ideal padronizado? Mas será que é esse padrão mesmo que a mulher precisa de encontrar? Será que ela só vai ter um prazer, ela só vai conseguir ter uma relação sexual ali quando ela encaixar dentro de um padrão? Ou ela consegue encontrar um padrão que é ela, a essência dela, que ela conecta naquele momento, para se sentir bem, para ela se sentir ali empoderada, autoconfiante, porque a autoconfiança vai impactar muito também, né? E na- só na antes de eu relação. começar, eu só queria falar um ponto que, assim, viver atrás de um padrão, você nunca vai conseguir. Porque você colocou, antes estava na moda é você ter o Isso. silicone, a bunda grande. Agora não, tira o silicone. Aí daqui um ano bota o silicone de novo. Então, essa busca desse padrão, isso acaba levando a um adoecimento. Exato. Né, assim, então eu falo com muito orgulho, assim, que a forma como eu trato a obesidade é totalmente diferente. Eu não quero que a mulher emagreça porque ela tem que caber na foto que tá bombando no Instagram. Tá longe disso. A questão é assim, olhar para o emagrecimento de uma outra forma, né? Assim, eu falo por eu ter vivido esse processo, né? Eu cresci não me achando que eu estava no padrão, porque minhas colegas eram magras, eram altas, e eu era baixa, gordinha, de óculos e nerd.
Então, imagina assim, eu estava totalmente fora do padrão. E o quanto que ali na minha adolescência já comecei então a não me sentir aceita e que eu tinha que emagrecer. E por que eu tinha que emagrecer? Que eu já começo no consultório, a primeira pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes é: por que você quer emagrecer? Quando a gente tem um porquê, aquilo faz sentido. E o propósito, você vai buscar aquele propósito. Porque eu falo com eles, olha, eu quero te ajudar a tratar, te ajudar a emagrecer, porque a obesidade é uma doença, e eu vou te ajudar a tratar essa doença. Mas vamos revisitar o seu porquê? O que aquilo faz sentido? Porque senão, se você quer emagrecer achando que aquilo vai resolver um problema que não é a raiz do problema, vai ficar aquela constante insatisfação. Quantas pessoas que estão nos ouvindo já começou uma dieta, já na segunda-feira, e aí não fez mais a dieta, e aí ouviu que era falta de força de vontade, né? Se isolou por causa do excesso de peso, deixou de viver coisas importantes na vida por causa do excesso de peso e que antigamente não era visto como uma doença, né? Então eu falo isso o tempo inteiro, gente. Obesidade é uma doença. Se é uma doença, vamos olhar para essa doença. Como é que a informação transforma, né? Com a seriedade que é. Então, se algum dia você falou para aquela pessoa que ela não emagrecia porque era falta de força de vontade, que ela tinha que se esforçar mais, você deve um pedido de desculpa, né? Assim, eu faço essa comparação no consultório, assim, eu sou míope, então eu não devo usar o óculos, né? Assim, eu tenho porque quando a gente critica a obesidade ou os tratamentos anti-obesidade, falando assim, fulano emagreceu por causa do remédio. E qual que é o problema? Se ele tinha indicação de usar uma medicação e ele não usar, né? Assim, então, e tratar a obesidade não por um padrão, mas tratar a obesidade pelo impacto que ela traz na vida daquele paciente. Perfeito. E esse olhar ali no 360, vamos continuar no 360, é uma abordagem assim fantástica, né, do trabalho que a Go-Slim realiza, né, com a doutora Daniele e toda a equipe, porque realmente, se essa pessoa está chegando lá, primeiro, sem essa informação da relevância da obesidade, olha, que é uma doença, é algo muito além. E é um trabalho contínuo, então você vai ensinar essa pessoa a caminhar a partir dali. É um caminho que será trilhado junto com toda a equipe, onde que ela consegue ali bater asas. Sim. Depois, porque ela já consolidou tudo isso. E eu acho que o primeiro ponto, né, assim, que aí vem, que faz o gancho, assim, as pessoas demoram até 8 anos para ir buscar ajuda para a obesidade. Isso é estatisticamente, assim, a pessoa não vai numa primeira consulta quando ela começou a ganhar peso. Ela tem até a vergonha de ir, porque ela ainda nem entendeu que é uma doença. Várias vezes eu faço esse exercício, assim, por exemplo, às vezes, ou quando eu estou no CTI, que alguém vai me passar um caso. O paciente tal, tem câncer, tem hipertensão. Aí eu chego para avaliar, o paciente era obeso. O próprio colega negligenciou a obesidade como o número de doenças que aquela pessoa tem. Então, e aí a pessoa não entende que ela é uma doença, ela não sabe que ela tem que buscar ajuda, porque ela acha que é falta de força de vontade, ou ela tem que se aceitar assim. Não estamos falando do padrão, mas estamos falando de olhar para aquela doença que é a porta de entrada de inúmeras doenças, né? Então, quando a gente fala, obesidade é fator de risco para o infarto. A obesidade é fator de risco para vários cânceres. A obesidade é fator de risco para demência. Então, se eu olho para a obesidade com a seriedade que ela precisa, eu posso prevenir várias outras doenças que iam comprometer demais a qualidade de vida do meu paciente. Então, e ao mesmo tempo, eu falo com muito orgulho que a Go-Slim vem para mudar essa forma de tratar, porque ninguém muda em uma consulta. Quantas pessoas que estão nos ouvindo já tentou emagrecer? Quantas pessoas já tentou fazer uma dieta, que é outro ponto que é errado no tratamento da obesidade? Então, na Go-Slim, a gente promove o quê? O acompanhamento. Porque aí, pegando o gancho que você falou, você só consegue olhar 360 graus para um paciente de forma longitudinal, não é numa consulta que a gente promove isso. Me fala o seguinte, você recebe demandas de pacientes com distorção de imagem? Mulher que fala, ai meu Deus, eu tô muito obesa, eu tô numa situação irreversível, como é que a gente faz? Como que é a sua experiência? É muito interessante, assim, lá no consultório, na hora que entra, tem um espelho. E eu sou muito observadora, né, porque eu falo que a consulta começa, assim, a partir do momento que eu abro a porta para receber o paciente, né, de observar, o paciente às vezes não olha no espelho.
E à medida que vai passando o tempo, ele mesmo volta e ele entra olhando para o espelho, porque ele aprende a se olhar. Então, isso eu falo com muito orgulho, assim, de ficar feliz mesmo da transformação que a gente promove, porque às vezes o paciente entra cabisbaixo, eu observo isso na primeira consulta. E aí, à medida que o tempo vai passando, que ele consegue fazer atividade física, que ele consegue ter uma melhora na alimentação, que ele começa a perder peso, ele entra e consegue se olhar no espelho. E ir me contando sobre outros pontos, né? Assim, olha, eu tinha vergonha de tirar foto, né? Eu não ia nas reuniões da família, ou eu ficava isolado. A questão da sexualidade é muito importante, principalmente pela cobrança que tem, né? Assim, de achar que só quando tiver naquele perfil, naquele corpo, daquele jeito que vai se sentir desejado. Então, isso tudo você vai vendo a mudança que você consegue promover no paciente. Isso é extremamente gratificante, né? Assim, eu falo quando o paciente consegue se olhar e falar assim, olha, eu fiz por mim, eu emagreci, fez sentido eu emagrecer porque eu tô cuidando da minha saúde, agora eu me sinto melhor. Não é porque ele quer caber na calça 38, é porque ele quer estar bem com ele mesmo. E assim, quando a pessoa acha que ele começa um trabalho de autoconhecimento também, né? Sim. Que às vezes ele não quer chegar ao 38, ela vai chegar, ela vai ter um corpinho, Às vezes a estrutura não tem jeito, né? estrutural e ela está bem, né? E ela começa a encontrar essa beleza nela. Não precisa de tantos quilos a menos, né? Muitas vezes, né? Claro que tem a avaliação médica, mas é essa mulher se olhar novamente. A partir do momento que ela passa a ter coragem de se olhar no espelho, né? Acho que isso seja um ato grandiosíssimo. E ao mesmo tempo que ela começa a perceber assim, olha, que eu falo ela começa a ver que o tratamento não precisa ser sofrido. Né, assim, que eu acho que antigamente a gente tratava a obesidade piorando o sintoma de obesidade. Então, a partir do momento que você trata a obesidade, falando para o paciente fazer uma dieta restritiva, você vai aumentar sintoma de obesidade. Então, eu não trato um paciente com dor mandando ele ter mais dor. Então, quem está fazendo tratamento para obesidade, fazendo dieta restritiva, está fazendo errado, porque isso só vai piorar um sintoma da obesidade. Então, quando a gente consegue que o paciente entenda a doença dele, que ele entende como é que vai ser o tratamento, que ele toma, ele é o centro, ele é o protagonista de tudo aquilo que a gente está fazendo, a transformação vem. Né, assim, eu não vou fazer, eu falo, o paciente não faz dieta, o paciente faz uma mudança alimentar, ele não está proibido de comer nada. Aí, ó, ele pode sim beber, se fizer sentido para ele, não beber, lógico, com equilíbrio, mas se ele quer brindar, não é isso que está proibido no processo dele, né? Assim, é essa mudança gradativa e de transformação mesmo, né? E que vem através do conhecimento. Geralmente, esse acompanhamento é de quanto tempo? Eu brinco que o paciente vai casar comigo, né? Que é para o resto da vida, né? Doença crônica a gente trata para o resto da vida. Obesidade é uma doença crônica recidivante. Traduzindo isso, é uma doença que não tem cura e que ela pode vir e voltar. Então, se ela pode vir e voltar, você tem que ter alguém para estar junto com você, né? A vida não é uma linha reta, né? A gente só é uma linha reta quando chega ao fim, né? A única vez que é uma linha reta é no fim. Então, se a vida são altos e baixos, é montanha-russa, se você faz um acompanhamento ao longo de toda a vida, isso faz mais sentido. Então, não é que ela vai demorar a vida toda para perder peso, longe disso. Mas eu brinco, é um casamento. Então, eu vou acompanhar o paciente assim, paciente jovem, depois quando engravidou, entrou na menopausa, mudou os hormônios, o corpo mudou, a gente tem que retraçar, é igual o Waze, né? Eu vou falar, recalculando a rota. A gente muda a rota de acordo com o momento de vida do paciente. Principalmente nós mulheres, né, gente? E como tem que recalcular essa rota, viu? É um vai lá e vem cá o tempo inteiro. E entender essas mudanças, né? Voltando nisso, assim, gente, a perimenopausa, né? Quem tá nos ouvindo, vamos normalizar também. Sua memória fica ruim, seu sono fica ruim, né? Assim, o cabelo cai, né? E tem essas transformações mesmo, mas não dá pra ser assim. Que aí volta a questão que eu atendo muito no consultório, é mulheres falando assim, eu nunca tive problema com peso e agora eu tô tendo. Isso acontece. O metabolismo mudou, né? A gente andava de Ferrari, agora a gente vai andar de Fusquinha. Mas esse Fusquinha dá pra estar com ar-condicionado, dá pra ele estar bem e você ir bem. Você não caprichou no Fusquinha, não. Pode subir isso aí, porque não tá tão... Né? Então, acho que é isso, de entender. Então, quando você me perguntou quanto tempo que é o tratamento, é entender que é longitudinal. Né? Eu falo assim, deixar um recado, então, aí. Se você é um paciente obeso,
que você tenha um profissional de saúde para te acompanhar durante toda a sua vida, pensando em olhar a sua vida como um todo e como que ele vai te ajudar a tratar essa doença e não deixar ela afetar tantas outras esferas como afetar a sua sexualidade. E esse efeito sanfona, ele vai sobrecarregar o indivíduo, eu acredito, em um âmbito emocional muito forte, porque, poxa, eu estava bem com a minha autoestima, meu corpo, o espelho estava lindo, era foto pra cá, As foto roupas pra lá. estavam inteiras, agora não serve. Aí não serve. Aí, financeiramente, também vem esse impacto, Sim. né? Porque aí você vai lá e Outro investe guarda-roupa. naquele guarda-roupa, porque eu emagreci, quer vestir. É, E aí, né, acaba E um ficando... outro ponto que eu acho interessante para a gente explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, pensar em comida o tempo inteiro não é normal. Isso tem um nome e isso precisa ser falado. Isso chama food noise, é ruído alimentar. Então isso é um dos sintomas da obesidade. Então a pessoa não é que ela come, lá, é guloso, que é assim que a gente fala, né? Não, gente, ela tem um distúrbio no cérebro, no funcionamento cerebral. Eu brinco lá no consultório, eu tenho um cérebro com um desenho de um radinho, que o radinho fica o tempo inteiro na estação da comida. A pessoa não ficou assim porque ela quis. Então, eu explico isso para os pacientes para tirar esse sentimento de culpa. Primeiro ponto que eu faço no consultório, eu falo assim, olha, o seu hipotálamo é uma parte do nosso cérebro que regula o nosso apetite. Ele está funcionando diferente do meu. Tem gente que realmente tem o chamado food noise. Imagina o tempo inteiro você ficar pensando em comida. Isso acontece. Nossa, é um Só que aí... sacrifício. Imagina imagina a luta interna que ele fica ali Então, o tempo inteiro. e aí como é que você fala para esse paciente fazer dieta, gente? Olha que coisa mais maldosa que a gente possa fazer. Tortura. Né? Assim, alguém que está com o radinho ligado. Comida, 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 comida. Quando você faz um tratamento e você consegue silenciar esse radinho, abre espaço para outras esferas na vida do meu paciente. Então, meu paciente começa agora a olhar para a sexualidade porque ele não está o tempo inteiro pensando em comida. Ele começa a se cuidar mais porque aquele radinho desligou e ele vai poder pensar em outras esferas da vida dele, né? E um outro ponto ele vai sentir fome, mas é diferente de ruído alimentar, que é pensar em comida o tempo inteiro. Isso não é normal e isso precisa de um tratamento. Olha. Né? E às vezes eu escuto no consultório... Pra mim também é Gente, novidade. Food noise. Food noise. E é importante falar disso, Ju, porque o tanto de sentimento de culpa que eu pego dos paciente que me conta assim, Dani, eu vou numa festa, eu como um hambúrguer, e aí eu chego em casa, eu como mais 2, para poder as pessoas não verem que eu ia comer 2. E aí eu fico com sentimento de culpa. Não é que ele come 2, gente, porque ele realmente fica com esse centro de saciedade alterado. Ele não tá com fome. Não. Mas ele tem o radinho da comida ligado o tempo inteiro. Então, isso é importante da gente falar, porque aí, se eu entendi que é o funcionamento cerebral que está alterado, e que se eu vou fazer um tratamento junto com a equipe multi, né, que eu não trato sozinho, médico nenhum deve tratar sozinho, a gente consegue silenciar esse radinho. Né, eu falo que eu fico muito feliz de ver a evolução da medicina de entender isso. De entender, eu falo assim, a medicina tem uma dívida com os pacientes obesos por muito tempo não ter olhado para a obesidade dessa forma. Né? E o quanto de preconceito que os pacientes obesos sofrem, o quanto de bullying, o quanto de sofrimento por trás, social, problema social, né? Assim, e ao mesmo tempo, assim, se ele quer... Tinha que ser política pública. É política pública. O quanto que... eu falo assim, se a pessoa começou um tratamento por câncer, a família apoia. Se o paciente obeso decidiu buscar ajuda, ele é criticado. Não, tem torta de chocolate na hora do almoço de domingo. Sim. E aí fala assim, que bobagem é essa, Jordana? É só hoje. Entende? Por que a gente não pode incentivar a pessoa que está buscando tratar a doença dela? Né? Assim, quantos pacientes que decidem buscar ajuda e não conta pra ninguém? Chega lá no consultório e fala assim, você não conta pra ninguém que eu vim aqui, não? Ele tem vergonha de estar buscando ajuda. Não. E aí ele ainda vira pra mim e fala assim, você acredita que a minha mãe falou que eu não devia vir? Aí eu sempre falo pra ele, assim, pergunta a sua mãe. Você tá tomando remédio. Quanto preconceito hoje com as drogas anti-obesidade? Porque eu não falo remédio pra emagrecer. O nome correto é droga anti-obesidade. Preconceito? Preconceito. Como assim? Vários pacientes falam que não pode contar que está usando uma medicação indicada por um médico, por indicação, porque as pessoas... Canetinhas. As canetinhas. Né? O quanto que caiu de preconceito mesmo, de comentários absurdos, de uma medicação que veio para auxiliar tanto o paciente. Então, por favor, não chamem de canetinhas. É drogas anti-obesidade. Eu falei que ele tinha o nome do remédio. Mas você entende por isso? Porque aí o paciente, aí a pessoa fala assim, com a canetinha qualquer um emagrece.
Olha o esforço do Desmerece, paciente. né? Desmerece. Desmerece. Entende? E a medicação, ela tem ação aonde? Em ajudar a desligar o radinho da comida. Então, eu estava contando que aí o paciente virar para mim e falar assim, Dani, agora eu entendo essa tal saciedade. Eu nunca, uma paciente minha de 28 anos, que está em processo de tratamento, e ela virar para mim e falar assim, eu escutava as pessoas falar que ficavam saciadas, e eu mentia, porque eu não entendia que ela tá saciada. Eu sempre queria mais, tinha um buraco. Um buraco negro. Porque o radinho dela estava ligado o tempo inteiro. Então, quando silenciou, ela virou para mim e falou assim, agora eu entendo essa tal saciedade. Você é a favor dos remédios, das medicações? É assim, se tiver uma campanha para sair na rua, para poder falar bem, podem que eu vou estar a primeira lá. Gente, eu falo, se a medicina está conseguindo evitar se 100% dos pacientes obesos fossem tratados, a diabetes tipo 2 seria uma doença extinta. Então, eu estou falando de uma política que pode melhorar o futuro da humanidade. Eu trabalho num CTI. A maioria dos meus pacientes tem piores desfechos, está associado com obesidade. Eu fiz meu mestrado em demência. Demência é fator de risco à obesidade. Então, se eu consigo prevenir, olha quantos anos a mais de vida eu trago para o meu paciente. Para trazer números que eu vou assustar, mas que se sirva como um alerta, alguém que está obeso hoje, ele tem uma expectativa de vida menor do que uma paciente que não está obeso. Então, se um paciente está com IMC, né, um percentual de gordura muito elevado, ele tem de 5 a 6 anos menos anos de vida. E o que é pior, esses anos que ele tem pode ser muito sofrido com várias doenças. Obesidade piora a depressão, piora a ansiedade, piora a lombalgia. Vai e aí agravando ao longo da afeta a vida. libido. Aí a pessoa não tem vida. Que volta no que a gente falou anteriormente, ele vai sobrevivendo. Então, se eu olho e coloco à luz a importância que a obesidade tem que ter como princípio de todo mundo, eu como professora, falo com os meus alunos, toda consulta é uma oportunidade de você orientar o paciente. Então, toda consulta é orientar sobre estilo de vida, é orientar, olha, se você começou a ganhar peso, vamos olhar o que está acontecendo? Não, vamos fazer uma medicina preventiva, uma medicina de educação que faça sentido, porque essa pessoa sabe que ela é food noise, ela sabe que a obesidade, ela não vai virar para ele e falar assim, para de comer. Ela vai virar e falar assim, vamos procurar uma ajuda? Vai ter um acolhimento diferente. Vai ter um acolhimento, vai ter um olhar diferente. E vai ter um respeito diferenciado, vai começar lá na escola, né? A gente vai começar falando disso de uma outra maneira e trazendo à luz porque tem. Eu falo assim, da mesma forma que a gente respeita um paciente oncológico, a gente precisa respeitar um paciente obeso. A gente não pode fazer bullying com o paciente obeso. A gente não pode desmerecer o sacrifício que ele está fazendo para fazer um tratamento. Quantos pacientes meus, gente, têm vergonha de ir na academia porque acham que não cabe ali? Quantos pacientes falam que não vão no shopping ou não vão ir numa sexóloga porque acha que ele não cabe aquilo para ele por ele ser obeso? Merecedor. Não é merecedor. Que triste, né? E a gente não fala sobre isso? Triste. Gente. Não, sério. Vai Não, batendo. isso vai me dando gente coitada, essa pessoa. Eu tô aqui falando. Olha, gente. Eu tenho um paciente que ela falou assim comigo, eu quero emagrecer porque eu não quero mais ser ponto de referência. Aí eu regalei o olho, ela falou assim, onde é que eu tô? Fala assim, é do lado daquela gorda. E aí ela falou assim, olha o tom que as pessoas apontam. Aí ela falou assim, se eu estivesse tratando um câncer e tivesse careca, eles iam falar assim, é do lado daquele paciente com câncer? A falta de respeito, ela falando, sabe? E aquilo, assim, me impacta mesmo, o tanto de que tem, assim, de preconceitos, assim, de falas, que às vezes a gente acha, eles estão sofrendo. E aí eles não buscam ajuda por vergonha. A gente consegue ter empatia sobre o que né, as pessoas que estão nessa condição sentem, mas a gente nunca vai saber o que realmente é. Só quem está na pele. Então, imagina o sofrimento em todas as áreas, gente. É esse depoimento. Sexualidade, eu acho que aqui a gente não tem. Ela nem sabe. Sabe? Ela não consegue nem se olhar no espelho. Imagina ela se entregar. E ela acha que ela pode. Na cama? Não posso. Ela não consegue nem fazer uma dieta, ela vai ser merecedora de ter prazer. Porque é isso que ela deve, né? Então, é um ponto, e aí volta um outro, né? O quanto que a obesidade afeta a sexualidade, porque a obesidade afeta a produção de hormônio. Aí vai virando um outro problema. Sexualidade afeta a fertilidade. A sexualidade afeta
a questão da libido. E aí vai virando uma bola de neve. Então, quando eu falo obesidade é a porta de entrada de inúmeros problemas, se a gente encara a obesidade como um grande problema que a gente precisa olhar com a seriedade que ela merece, a gente traz qualidade de vida para os pacientes. E é possível, E é né? possível. É possível. É possível. É possível o paciente entrar no consultório, se olhar no espelho, se sentir bem, se sentir amado, porque ele entendeu que ele pode viver aquilo. Ele é merecedor. Ele é merecedor. E aí ele pode olhar para a sexualidade, ele pode me contar outros pontos. Eu falo que a consulta ela vai é muito gratificante isso assim, que aí o paciente vai se abrindo com coisas Terapêutica, né? Completamente terapêutica. e assim, lógico que a gente não faz sozinho, né? Vai ter um nutricionista junto, um psicólogo junto, um bom educador físico junto. A gente trabalha em equipe, mas todos com esse mesmo olhar. Com esse mesmo, eu falo assim, o meu foco eu não estou tratando o emagrecimento. Eu estou tratando o paciente que tem a obesidade para que ele consiga ter qualidade de vida. E a gente falando aqui, Dani, eu acho que assim, todos os corpos são merecedores de prazer, independente, né, da estética, né, do modelo físico que você está nesse momento. A gente sabe das dificuldades, das limitações que essa pessoa está adquirindo devido à condição dela naquele momento. Mas pode começar. Começa se olhando, né? Encontre ali, além do que você está vendo no espelho, o que você realmente é por dentro, que você sabe quem é você. E aí eu falo, né? Começa a se cuidar, né? Que é isso que eu tô falando. Quando eu vou incentivando como paciente, assim, eu não quero ir na academia, então bota uma música que você gosta e pode dançar da forma mais Começa a trazer energia vital. Sabe aquele olhar de criança não tá nem aí? Sabe, assim, que eu acho que a gente, quando vai virando adulta, a gente perde. Sim, Criança é uma beleza. Criança fala o que pensa e dança. E não, a criança não se preocupa com o ridículo. Nós, adultos, não temos uma bobagem de preocupar com o ridículo. Então eu falo isso, bota a música que você quer, dança na frente do espelho. Ou se não quer dançar na frente do espelho, canta. E aí vem nisso, né? Para se cuidar, né? Assim, vai preparar aquela refeição por você gosta, né? Assim, curta o processo, né? Que o processo seja ali a energia, o gatilho para você. E ao mesmo tempo, esteja perto de pessoas que estão vibrando nessa mesma sintonia. Porque isso eu falo muito com os pacientes, né? Assim, a gente é fruto da energia do meio onde a gente está. Nós somos a média das 6 pessoas que convivem com a gente, né? Então, esteja perto de pessoas que vai te incentivar a isso, né? Assim, tem tantos momentos legais, né? Grupos de pessoas que estão falando, vibrando na mesma sintonia, né? Assim, que você possa falar seu lado bom e falar suas trevas também, que não tá ninguém ali para te julgar, é só para falar que de vez em quando vai dar tudo ruim mesmo. Que é outro ponto para falar, não tô falando que o tratamento vai ser fácil, vai ter dia que vai estar tudo ruim, mas se você estiver num lugar onde o dia que tiver tudo ruim vai ter alguém para virar para você e falar assim, esse dia ruim também vai passar? Né, assim, ele não limita o seu tratamento, né, ele tem outros momentos pra gente ir construindo junto. Que ela se sinta viva durante todo o processo, né, porque não é ficar esperando, né, o dia que acabar, um momento ideal. Né? Quando depois eu olho para minha sexualidade, né? E aí nunca olha. Nunca vai olhar, né? Naturalmente a gente vai barrigando mesmo essa questão da sexualidade. Gente, eu fiquei assim, impactada. Eu acho que é realmente uma questão ali que precisamos, gente. Vamos falar sobre a sexualidade dessa maneira ampla, porque esse indivíduo ali, essa pessoa, essa mulher em especial, ela quer se sentir desejada também. E esse padrão de beleza que idealizamos muitas vezes não é um padrão real, é um padrão construído, às vezes, de uma forma que não é saudável. Então, conecte com você, busque quem você quer ser. Então, com esse atendimento ali multidisciplinar, com esse olhar integral, a gente consegue perceber, né, vários caminhos ali que vão suavizar essa caminhada e trazer essa mulher para si. Né, para que seja algo gostoso, saudável e merecedor de prazer e de conexão. E eu acho que pare de comparar com a grama do vizinho. O vizinho, às vezes, a grama é artificial, só que você não tá lá. E eu acho que esse que é um ponto que vem nessa questão. Nós, mulheres, a gente vive numa cobrança e numa comparação enorme, né? Assim, aquela calça não é para ser sua. E para que você tá insistindo em querer uma calça que você nem gostou? Porque muitas vezes isso. Tá bom, não. É muito melhor a outra. Sabe? Então, pra quê? Sabe? Assim, eu acho que a gente tomar esse cuidado mesmo de parar de se comparar com o outro. Compara com quem você era no passado.
né? Eu acho que a Sua melhor maior comparação é a referência, gente mesmo, né? Assim, a Daniela de ontem tem muita coisa que eu não gosto nela, que eu não me orgulho, mas eu só consegui construir a Daniela de hoje porque eu passei por aquele processo ali. Então, acho que talvez seja esse para as mulheres, né? Assim, nós mulheres olhar pra gente com mais acolhimento, né? Assim, não ser tão dura quanto a É gente. muito crítica, né? Muito. É. Colocar o chicotinho do lado É. ali e curtir, É. né, gente? É. Ser merecedora de tudo isso. Ai, amei, gente. Amei, amei, amei. Eu acho que vamos continuar nessa vibe. Pessoal, podem mandar aí sugestões de tema. E é isso, vocês vão ouvindo e vão percebendo que tem vários outros assuntos que são fundamentais para a gente trazer para esse podcast que envolve a sexualidade 360. E eu já vou aproveitar, isso nem estava no script. Mandem aí um tanto de perguntas que a gente pode fazer um dia sobre abrir perguntas. Aí, ó. Né? Maravilhoso. né? Nós fizemos uma vez, aí, ó. isso foi muito legal. Então, né, Exatamente. assim, tem perguntas sobre emagrecimento, sobre obesidade, sobre saúde, sobre sexualidade. Mandem as perguntas que a gente vai abrindo aqui, ó, e aí vamos ir discutindo, que talvez isso vai conectar mais ainda com quem está nos ouvindo, que eu acho que o objetivo de todos nós que estamos aqui é fazer algo que faça sentido para quem está nos ouvindo. E trazer espaço, gente. Esse espaço, sinta-se à vontade, né? Acho que quem tá ouvindo ele fala, conectei com elas, eu achei, né? O nosso modo é esse, de forma leve, acolhedora, sem zero julgamentos. Então, a gente quer que vocês se sintam super à vontade para trazer e falar, porque se você não tem um espaço para falar, você silencia essa situação. E quando você silencia, você vai empurrando, colocando debaixo do tapete. E aí, quando vê, não vai dar nem para limpar o tapete, de tanta coisa que colocou debaixo. Aí não é bom, né? Não é isso que queremos. Dani, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua contribuição. Seu trabalho é fantástico. Que tenhamos mais profissionais assim, médicas como Parabéns. você, Muito né? legal. Que é realmente encorajador. Acho que você passa essa segurança, você tem um olhar diferenciado. Viu? Que coisa Eu linda. que agradeço, assim, eu vou aproveitar e deixar uma frase que eu deixo em todas as minhas aulas, que aí quando você falou, me lembrou disso. Nós, profissionais de saúde, não podemos fazer mais mal do que a própria doença. Então, eu ter esse olhar é porque eu não posso fazer mais mal do que a doença já está fazendo para o meu paciente. Já tá O meu sofrido papel tem que ser o demais. contrário, tem que conseguir auxiliar no que aquilo que a doença trouxe, que eu possa contribuir. Talvez isso seja o sentido da medicina. Né? O sentido da medicina talvez seja esse de conseguir cuidar do paciente. Então, eu agradeço o elogio e faço esse chamado para os outros profissionais de saúde também, que a gente possa revisitar o porquê da nossa escolha e o porquê do nosso cuidado, né? Assim, e falar para os pacientes assim que são obesos que esse caminho dá para mudar, dá para ser mais leve e que a obesidade não é uma escolha, eles não estão assim porque eles querem, é uma doença e que ele precisa de todo o respeito, de todo o cuidado de todo mundo. Ai, que lindo. Muito lindo, parabéns. E o prazer tá lá, nesse corpo, tá vivo, que tá ali, ó, maravilhoso. É só a gente encontrar os ajustes necessários e fundamentais ali para vocês viverem de forma mais plena. Muitíssimo obrigada. Onde vamos te encontrar, Dani? Na Goislim, e no meu perfil, doutora Daniela Brits, estou às ordens, né? Quem estiver procurando um lugar para cuidar, acho que já pode chamar de seu. Já encontrou, Goislim. E aqui, melhor ainda, é pertinho lá da loja, viu, gente? Aí, ó, então No já Bairro passa aí, ó. Castelo, a gente já faz aquele combo, já pode ir lá pra gente bater um papo, pra gente entender ali sobre sua sexualidade, redescobrir o seu prazer e conexão com o seu corpo. E aí a Viu? gente leva a Ju, leva o espumante. Faz o vídeo perfeito. Acho muito bom. Minha parceira maravilhosa. Obrigada, Muito obrigada mais uma vez. É muito uma bom. delícia. Muito bom. Né? Esses momentos são muito prazerosos e gratificantes, porque nós temos aqui um grande propósito. E eu falo, né, que se a gente tocar uma pessoa sequer, vai ter valido a pena. Já valeu a Né? pena. E é isso aí. Então, pessoal, compartilhem. Com certeza tem uma pessoa ali que você se sentiu, né, no coração. Ele falou, não, isso aí realmente me tocou e pode tocar outra pessoa. Então, compartilhe. Nos ajude aí a multiplicar a informação, porque só a informação, só o conhecimento que transforma. Então, vamos juntos aí nessa corrente, tá? Então, me sigam também lá no perfil @JordanaRossi e Libertas Love Shop. Esse podcast está na Rádio Mix FM BH. Curtam, compartilhem, vamos juntos, porque teremos aí muitos temas.
Aguardamos as perguntas, tá? Obrigada. Até breve.